Olá, pessoal. Eu sou a professora Juliana Braga, eu sou a líder de pesquisa do Grupo ITERA, né? O Grupo ITERA significa Inteligência em Tecnologias Educacionais e Recursos Acessíveis. Eu coloquei essa foto aí, que foi a foto do nosso último encontro, que aconteceu em 2019, né, antes da pandemia, que foi um encontro muito feliz, em que a gente estava comemorando os resultados do final de 2019. Então, uma foto saudosa. Agora eu gostaria de apresentar para vocês o grupo de pesquisadores que fazem parte desse grupo. Vamos começar pelo professor Edson Pimentel. Tudo bem, Edson? Olá, Juliana, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Agora a professora Itana. Tudo bem, Itana? Olá, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Edson? Contente de estar aqui com vocês, vai ser um prazer passar esse tempo aqui com vocês. E por último, a professora Silvia Dotto. Oi, Silvia. Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês aproveitem aí a nossa apresentação. Bom, pessoal, o grupo de pesquisa ITERA, ele tem alguns objetivos, né? E eu vou até mudar esse nome. Eu vou colocar que o nosso grupo, ele tem sonhos, né? Quais são esses sonhos? Por que eu estou usando a palavra sonho? Porque é uma palavra mais humanizada. Eu acho que uma das características do nosso grupo é justamente colocar o ser humano, né, dentro da computação. É humanizar um pouco mais a ciência da computação. Tanto que um dos nossos objetos de estudo é a educação, são os usuários, né, das tecnologias educacionais, como os estudantes, os docentes, tá? E a gente pensa também na questão da acessibilidade, que é o acesso de diferentes tipos de pessoas com ou sem deficiência a esse tipo de tecnologia. Então, um dos nossos primeiros sonhos que a gente está conseguindo realizar é desenvolver os fundamentos teóricos metodológicos para o desenvolvimento de TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação, considerando os princípios da acessibilidade, da interação e da dialogia. Vocês vão observar esses princípios na apresentação dos pesquisadores, tá? Um outro sonho é avaliar a influência das TICs na aprendizagem. Um outro é produzir TICs por meio de processos iterativos, mas nessa produção de TICs, a gente considera que essas TICs que a gente está produzindo, tá, elas são objetos de pesquisa. O que nos interessa é como é o processo para obtê-las, tá? E é isso que a gente estuda, muito relacionado com a engenharia de software. Um outro sonho é pesquisar o uso das técnicas e métodos de representação e processo do conhecimento e de informação para o compartilhamento seguro dessas TICs na educação. E, por último, pesquisar e produzir tecnologias para a popularização das ciências polares, com foco na Antártica. Então, vocês vão observar que a Antártica é assunto de vários dos nossos projetos, tá? A professora Silvia Dotto vai poder falar mais sobre isso quando ela for apresentar as pesquisas dela. Como é que começou a nossa história, né? Há 10 anos atrás. Então, nós nos encontramos em 2011, quando a gente atuava na educação à distância da UFABC, né? E na ocasião, alguns dos membros do nosso grupo lideravam a educação à distância da UFABC. Nós nos encontramos e tivemos uma sinergia muito grande em trabalhar junto, e também percebemos que os nossos perfis eram complementares, né? Então, um trabalha com engenharia de software, outro interação no computador, o outro com a parte mais pedagógica, e vocês vão poder conhecer daqui a pouquinho. E aí eu vou falar sobre alguns marcos, tá? Desse nosso encontro. Em 2012, nós oficializamos o nosso grupo de pesquisa, tá? No CNPq. Depois, em 2013, nós tivemos um fortalecimento muito grande na nossa atuação de pesquisa e principalmente extensão em informática na educação, que foi quando a gente começou a submeter projeto, aprovar e receber recursos para esse projeto. Em especial, na extensão, a gente tem a atuação também da professora Silvia Dotto coordenando essa parte de extensão. Em 2015, nós conseguimos lançar os nossos livros,
tá? E concretizar essa parte de fundamentação teórica. Como é uma área muito nova, ainda existe poucas fundamentações teóricas relacionadas à informática e educação. Então, nós somos pioneiros aí nesses livros, né? O lançamento desses livros com os temas que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. E um outro marco que eu considero importante foi que em 2020 a gente conseguiu aprovar uma especialização, tá, em inovação na educação mediada por tecnologias. Depois de 4 anos desenvolvendo projeto pedagógico, tentando aprovar, submetendo projeto, tentando conseguir dinheiro para que esse curso pudesse ser realizado, finalmente, em 2020, durante a pandemia, esse curso começou. Esse curso, ele atende 250 alunos. Esses alunos, eles são professores, tá, da educação pública. E por que eu considero um marco? É quando a gente consegue colocar no final, né, as nossas pesquisas. Quando a gente consegue fazer com o resultado das nossas pesquisas, elas sejam aplicadas. Então, esses professores eles vão conhecer os nossos fundamentos, vão conhecer os nossos livros, né, baseado em nossas pesquisas, e eles vão depois replicar isso para os seus alunos, tá? E agora, em 2021, o que a gente tem de resultado, né? Então, próximo slide. Então, nós temos aí 3 livros publicados, 37 mestres formados, tem 33 estudantes de iniciação científicas formados, 43 estudantes de graduação formados, 49 estudantes de especialização formados. Nesse caso, né, quando eu falo estudantes formados, foram orientados por um dos nossos pesquisadores, tá, desse grupo. A gente tem 19 registros de software relacionados à informática na educação, e também acumulamos 11 premiações aí durante esses 10 anos, né, praticamente uma por ano. E o que nós temos hoje em andamento, né? Então, nós temos 250 alunos nesse curso de especialização. Cada um desses alunos vai gerar monografias, né, que aí serão orientadas por outras pessoas fora do nosso grupo, mas acho que vai ter grande resultado nessas monografias aí de pesquisa também. Nós temos 19 estudantes de mestrado, 8 estudantes de doutorado, 3 estudantes de graduação que estão fazendo o projeto de graduação em computação conosco. Temos um pós-doc e a gente foi, esse ano, né, escolhido pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia para receber R$700 mil de financiamento para que a gente possa fortalecer o que nós estamos fazendo, né, e criar novas pesquisas. E com esse recurso a gente vai poder envolver mais alunos ainda do que esses que estão aí, tá? E aí, próximo slide, vocês podem ver os 3 livros que eu comentei com vocês. Com relação à questão do pioneirismo, eu vou destacar esse livro de aulas virtuais síncronas, que foi um livro ele foi publicado em 2014, tá? Onde teve como objeto de pesquisa aulas virtuais síncronas. Na época nem era muito estudado, nem era comentado, e hoje, com o advento da pandemia, é um dos livros bastante procurados, porque muita gente está querendo entender, né? Como é que a gente faz para dar uma boa aula síncrona? Então, esse livro, ele tem respostas para essas questões, tá? No próximo slide, a gente tem aí também os livros de objetos de aprendizagem que estão traduzidos para o espanhol, e maiores informações sobre o nosso grupo vocês podem obter no nosso site, que é esse que está aí na tela, que é www.iteraufbc.com.br. Então, agora eu vou abrir a fala para os nossos docentes. Então, vou começar aqui. Vou deixar só o professor Edson e depois os outros professores, eles retornam. Professor Edson. Olá, pessoal. Então, eu sou Edson Pimentel, sou professor da UFBC desde 2009. Fui diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição e vice-diretor também entre 2013 e 2017.
E, no âmbito do grupo Intera, então, o foco das minhas pesquisas é a educação mediada por tecnologias, e no próximo slide eu apresento, então, aí os meus interesses de pesquisa, que são sistemas inteligentes para a educação. Inclusive estou ministrando uma disciplina agora, na pós-graduação, com esse tema. Avaliação e acompanhamento da aprendizagem também é um dos meus interesses de pesquisa, processos para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem, design educacional, tecnologias assistivas na educação, pensamento computacional e ensino de algoritmos, e acho que tudo isso vai ficar mais concreto aí, quando eu estiver apresentando na sequência os trabalhos que eu tenho orientado. Próximo slide. Bom, eu não posso deixar de falar do que eu fiz antes de estar na pós-graduação em computação, ainda no âmbito do grupo Intera, que começou lá em 2011. Então, no próximo slide aí, eu apresento a minha experiência na pós-graduação em engenharia da informação, na UFBC, onde eu orientei 10 trabalhos, né? Então, 10 orientações de mestrado concluída. Então, aí tá os meus filhos, né, lá na pós-graduação em engenharia da informação, o Roberto, o Saulo, inclusive, fez o doutorado na ciência da computação, o Leandro, o Nelson orientando da professora Juliana na pós-graduação em computação, o Gustavo, que deve estar terminando o doutorado na Alemanha, o Eduardo, o Alexandre, a Aline, o Allen e a Vanessa. Então, foram as 10 orientações, com temáticas, por exemplo, ensino de leitura baseado na análise do comportamento, começando aí pelo Roberto e seguindo laboratório virtual para prática experimental do ensino de química, ensino de matemática por meio de jogos digitais, acompanhamento da aprendizagem em redes sociais, cursos adaptativos, personalização do e-learning, monitoramento de ações de tutoria na educação à distância, mineração de textos e ferramentas de visualização como apoio à pesquisa científica, autorregulação da aprendizagem e metodologias para a produção de objetos de aprendizagem. Então, se percebem, são temas que estão relacionados aos meus interesses de pesquisa lá. O próximo, eu vou falar agora, então, da minha participação aí na pós-graduação em ciência da computação, e nesse momento eu tenho, então, 3 orientações concluídas, pode ir para o próximo slide, e em andamento, 8 orientações de mestrado e 4 orientações de doutorado, que eu faço um detalhamento na sequência. Pode passar. Bom, então, as orientações concluídas aí, né, na pós-graduação em ciência da computação, o trabalho da Larissa, que abordou agentes pedagógicos conversacionais, do José Roberto, que abordou Learning Analytics Dashboard, e o do Eduardo Cruz, que abordou a avaliação do uso de métricas cognitivas no processo de ensino-aprendizagem. Todas essas dissertações de mestrado, elas produziram produtos que foram plugins para o ambiente virtual Moodle, e tiveram, então, aí, publicações também. Próximo slide. Eu vou falar agora, então, das orientações em andamentos, começando aí pelos trabalhos em estágio inicial. O primeiro deles antes de falar dos trabalhos de mestrado, então vou falar dos mais iniciais. Então, eu estou com um projeto de graduação em computação da Natália Leite-Vares, que está atuando com um tema de laboratório virtual para transformações químicas na disciplina da UFBC, e 2 alunos ingressantes de mestrado, inclusive, que são alunos de seminários aqui, que é o Bruno João da Silva e o Caio Henrique Machado de Oliveira, que estão com o tema ainda a definir. A seguir, então, eu apresento o tema de doutorado do Marcos Daniel Cano. Então, por conta do tempo aqui da apresentação, eu apresento aí, estou usando esse formato aí de problema, objetivos e proposta, mas eu vou apresentar apenas o tema e os objetivos aqui, e aí vocês vão poder pausar o vídeo aí quando estiverem assistindo e se interessar pela temática, dar uma olhada no problema, na proposta, para poder, então, formular as perguntas aí para o nosso encontro síncrono. Então, o tema do Marcos é mineração de dados educacionais e visualização de regras de associação sequenciais em ambientes virtuais de aprendizagem. O ponto de partida é que, para acompanhar um número cada vez maior de alunos na educação mediada por tecnologias, isso é algo extremamente complicado, né, por conta desse volume de dados que é gerado, que a mineração de dados pode, então,
apoiar esses processos de descoberta de conhecimentos. Então, o objetivo do trabalho do Marcos é desenvolver uma ferramenta para auxiliar, através de regras de associação sequenciais, a descoberta de padrões do comportamento dos estudantes em um ambiente virtual de aprendizagem, a partir dos logs da plataforma, e a fim de, então, de auxiliar os mediadores a encontrar padrões que possibilitem ajustar aí o processo educativo. O próximo trabalho é da Silene, que é uma ingressante de doutorado, é o primeiro quadrimestre dela, com o tema Integração de Mecanismos de Autorregulação da Aprendizagem em Ambientes Virtuais por meio da tecnologia de agentes pedagógicos conversacionais. O ponto de partida do trabalho da Silene são os problemas da falta de personalização que ainda persistem nos ambientes virtuais, a necessidade de engajar os próprios estudantes usando a autorregulação, então, para lidar com essa questão da personalização, e combinar isso com o uso de chatbots. Então, o objetivo do trabalho da Silene é conceber uma solução tecnológica para incorporar o ciclo do retorno cognitivo do Zimmermann, que é um processo de autorregulação, em ambientes virtuais de aprendizagem, por meio de agentes pedagógicos conversacionais. Próximo trabalho é o trabalho... Agora eu vou falar dos trabalhos em estágios mais avançados. Lavínia, acho que cortar esse pedaço aqui. Então, agora eu vou falar dos trabalhos em estágio mais avançado. Então, próximo slide, o trabalho do Lucas Vieira de Oliveira, que está em fase de qualificação de mestrado, cujo tema é tutor baseado em exemplos para o ensino de demonstrações matemáticas. Então, o ponto de partida do problema do trabalho do Lucas é que o aprendizado de demonstrações matemáticas é de fundamental importância e é algo difícil aí, tanto para os estudantes do ensino médio quanto do ensino superior, e que fornecer dicas e feedbacks aos estudantes pode ser uma forma, então, de apoiar esse processo de aprendizagem. Então, o objetivo do trabalho do Lucas é a concepção de um sistema tutor inteligente que possa fornecer dicas e feedbacks durante a resolução de uma demonstração matemática, a fim de maximizar aí o aprendizado. Próximo trabalho é o trabalho do Marcelo Banhos de Almeida Escavassa, que é um trabalho de mestrado, também em fase de qualificação, cujo tema é ferramenta para mensurar o engajamento de estudantes na educação mediada por tecnologia. O problema de onde parte o trabalho do Marcelo é a falta de engajamento dos estudantes, né, na educação mediada por tecnologias, inclusive, e diversos trabalhos têm mostrado aí, quer dizer, poucos trabalhos lidam com essa questão da mensuração dos níveis de engajamento do aluno. Então, o objetivo do trabalho do Marcelo é contribuir com o aprimoramento do engajamento do estudante por meio da disponibilização e avaliação de uma ferramenta que possibilite registrar detalhes da interação do estudante com os materiais instrucionais do curso. Próximo trabalho é um trabalho de doutorado, que está caminhando para qualificação também, acredito que daí uns 6 meses, o trabalho do Marco Antônio Furlan de Souza, cujo tema é assistente de solução de problemas de programação baseado em enunciados. O problema de partida do trabalho do Marco é que as pesquisas apontam, né, que elementos do enunciado acabam impactando a dificuldade dos alunos em resolver problemas de programação, que assistentes que existem aí para apoiar a solução de problemas não têm lidado com essa questão do enunciado, e, então, o objetivo do trabalho do Marco é a concepção e avaliação de um assistente de solução de problemas de programação baseado em enunciados, de modo a guiar, com a utilização de padrões, esquemas e heurísticas, o estudante novato na resolução. O próximo trabalho, então, o próximo orientando é o orientando que está com o trabalho mais avançado, que já está qualificado, deve defender aí dentro até o comecinho do ano que vem, que é o trabalho do Eduardo Machado Real, mas que o Eduardo vai apresentar, então, com um vídeo daqui a pouquinho, mais no final da nossa apresentação. Então, obrigado por estar aqui com vocês, fico à disposição para dúvidas aí também no nosso encontro síncrono, e agora, então, nós vamos ter a participação da professora Itana, que vai, então, fazer a apresentação das suas pesquisas e dos seus orientandos. Olá, pessoal, eu sou Itana Tchubiener, sou engenheira de computação. Eu trabalhei durante 12 anos fora da universidade, com desenvolvimento de software, e aí eu voltei para fazer mestrado e doutorado na Escola Politécnica da USP.
eu me associei a um laboratório de redes de computadores, arquitetura e redes de computadores, o LARC, no Departamento de Engenharia de Computação, fiz meu mestrado e doutorado lá. O meu mestrado eu fiz na área de engenharia de software e o meu doutorado eu fiz na área de personalização e ambientes virtuais de aprendizagem. Na realidade, durante todo o meu doutorado, eu trabalhei no desenvolvimento de um ambiente virtual, que foi o TD, alguns de vocês conhecem, o Sakai, um sistema equivalente ao Moodle. Eu fiz doutorado no contexto desse projeto FAPESP. E também, na época, a gente trabalhava com disponibilização de conteúdo multimídia na internet. Então, eu sempre trabalhei na camada de aplicação de redes de computadores. Pode não parecer, mas colocar uma aula gravada na internet nos anos 2000 era tema de pesquisa de ponta, era difícil fazer isso com qualidade. Inclusive, a gente publicou no exterior, etc. E tal. Eu terminei meu doutorado, então, em personalização. Foi um tema que me interessou muito, e já no fim do meu doutorado começou a surgir a questão da personalização começou a surgir o tema de privacidade, porque para a gente personalizar, a gente precisa observar, e para a gente observar, a gente invade a privacidade, falando de uma forma muito simplista. E hoje a gente vê, né, passado 20 anos ou 15 anos, que esse é um tema muito forte, muito relevante, e continua, então, sendo um tema meu de interesse de pesquisa. Em 2006, eu entrei no UFABC, eu fui da primeira turma do UFABC, uma universidade nova, eu tinha acabado de fazer doutorado, 6 meses, um ano. E eu acabei me envolvendo muito na implantação do projeto pedagógico, me envolvi muito, fui pró-reitor de graduação no começo da universidade, me envolvi especialmente com a graduação da universidade. Então, passei a estudar bastante a questão da interdisciplinaridade, porque ela veio da pesquisa, né, mas é um tema que, desde então, me atrai muito. Então, as minhas linhas de pesquisas é a questão da personalização, sistemas adaptativos, né? Há muitas coisas comuns entre a personalização e a adaptação. Sistemas de recomendação, que a gente usa algoritmos de inteligência artificial para fazer recomendações, que tem também uma relação com personalização. E, atualmente, também eu estou entrando com uma outra área de pesquisa, porque eu acabei estudando na graduação em algumas disciplinas de sistemas complexos, modelagem de sistemas complexos, e as redes sociais são sistemas complexos, e a gente usa algoritmos de modelagem de sistemas complexos para modelar as redes sociais. Então, hoje em dia eu trabalho num projeto, estou começando numa área de pesquisa, que é a análise de conflitos nas redes sociais. E o que passa também por análise de sentimento, tudo que também é primo, entre aspas, das questões de personalização. E também continuo trabalhando na camada de aplicação em redes de computadores. Bom, atualmente eu estou orientando 9 alunos. Eu tenho um aluno de mestrado que trabalha nesse projeto de análise de redes sociais, que é o André Raussi. Ele entrou há pouco tempo, mas ele já começou a se engajar direto e se atraiu por essa pesquisa, tem a ver com a área de trabalho dele. Eu tenho 6 alunos de mestrado que estão na fase de fazer as disciplinas, que também começaram recentemente, e então nós estamos nesse quadrimestre, vamos começar a definir o tema deles, que são eles o Arthur Idec da Silva, o Gabriel Navarro Vercai, o Leandro Caetano dos Santos, o Marcos Farinelli, o Rafael Russi Zamboni e o Wesley Henrique do Carmo Oliveira. Eu tenho 2 alunos de doutorado que estão começando agora, que são alunos que terminaram comigo o mestrado o ano passado, que é o Maurício Lucci. Ele é um profissional da área de redes, ele fez um mestrado na área de sistemas distribuídos, que também tratou da questão de acessibilidade em pessoas com deficiência visual. Então, tangencia um pouco, vocês vão ver mais para frente, a área da professora Juliana. E o Tyron Christian é um aluno de mestrado que terminou já no começo do ano passado, e ele
ele desenvolveu uma ferramenta no tema de sistemas de recomendação. Então, esses dois alunos, a gente se conhece há bastante tempo, estão começando a pesquisa deles agora. A gente também está em fase de definição, eles estão fazendo a disciplina que o professor Edson apresentou, de inteligência artificial em ambientes educacionais, e a gente, a partir daí, vai definir o tema. E tem agora, trabalhando, que eu estou trabalhando junto, um pós-doc, um profissional bastante experiente, que é o Julião Braga, que trabalha na área de redes. E tem uma pesquisa, a gente vai continuar com essa pesquisa, que é desenvolver sistemas de uma base de conhecimento, usando algoritmos de ontologia, de machine learning, e infraestrutura de internet, RFCs e tal. Eu pus para ele aqui porque é uma figura bastante interessante no FABC. A gente pode ter professores doutores, profissionais com doutorado que fazem tudo, podem dar aula na FABC, podem fazer pesquisa, não são contratados, mas são pesquisadores associados. Fiz questão de colocar isso aqui para ser um estímulo para todos vocês. Então é isso, obrigada. E agora vocês vão ter contato com a pesquisa da professora Silvia Dota. Olá, pessoal, boa tarde. Como a professora Juliana disse, eu sou a professora Silvia Dota. Eu coordeno o projeto Interantar, que é um projeto que trabalha no tripé ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, nós chamamos esse projeto de programa, porque ele é um guarda-chuva de projetos, né? Na área de ensino, pesquisa e extensão, onde nós produzimos produtos computacionais para serem estudados pelos estudantes da computação, e esses produtos são produtos que buscam colaborar com a formação de uma mentalidade antártica. Para isso, né, para que essa interdisciplinaridade ocorre, nós nos apropriamos de teorias de 3 grandes áreas. A ciência da computação, na qual nós estudamos as teorias de comunicação que trabalham com um modelo de participação pública para a divulgação científica e que considera a dialogia com o público. As teorias de aprendizagem, principalmente no socio-interacionismo, que ampara, né, as nossas criações de sistemas, de jogos, de vídeos, de mídias sociais. Então, nós trabalhamos com os conceitos oriundos dessa teoria socio-interacionista, como, por exemplo, aprendizagem colaborativa, aprendizagem dialógica, aprendizagem significativa, desculpem, e que colocamos o aluno no centro da aprendizagem para a construção do conhecimento por meio da interação e da dialogia. Na ciência da computação, nós bebemos muito dos estudos sobre interação humano-computador, da engenharia de software e da mediação da aprendizagem por tecnologias, né, pensando nas sub-áreas de informática na educação. O Interantar iniciou em 2013 com estudos sobre o uso de webconferência para a condução de aulas síncronas na educação à distância. Em 2014, nós realizamos a primeira live transmitida diretamente da Antártica, com muitas dificuldades técnicas, e a partir daí pudemos desenvolver estudos e concluir a nossa pesquisa. Publicamos o livro do qual a professora Juliana falou e que está disponível no nosso site, que são as pesquisas na área de educação à distância. Também para as pesquisas da área de educação à distância, nós criamos um curso à distância para professores, que nós trabalhamos com metodologia de projetos e trazemos aquelas teorias das quais falamos. Temos um canal de vídeos, no qual nós estudamos linguagens videográficas para a produção de videoaulas e vídeos científicos. Criamos um outro curso chamado Polarcasters, no qual nós inserimos na educação o estudo da produção de tecnologia,
em vez dos estudantes consumirem tecnologias, nós pensamos na mediação da aprendizagem a partir da construção de tecnologias, construção de conhecimento, né? Nós juntos criamos um jogo, um RPG digital, que é fonte de pesquisa de várias áreas da ciência da computação. Vocês vão ver algumas pesquisas aqui hoje ainda. E estamos trabalhando com o estudo de linguagem para lives e podcasts. As diretrizes dos nossos projetos são a experimentação de diferentes linguagens para poder compreender como que este público dialoga com esses sistemas, ou como nós podemos levar esse aporte teórico para esses produtos computacionais que estamos criando, computacionais e educativos, né? E como resultados, nós tivemos projetos de mestrado, de iniciação científica, produção de vídeos, de jogos, e o mais importante, ou não mais importante, mas o último projeto concluído foi uma dissertação de mestrado do nosso aluno Diego Marques de Carvalho, que defendeu a dissertação sobre diretrizes para o desenvolvimento de jogos educacionais digitais embasados na teoria socio-interacionista de Vygotsky. Essa dissertação ela é inovadora na área da computação, porque ela, de fato, se aprofundou em uma teoria de aprendizagem para, então, concebermos um jogo, que vocês vão ainda ver hoje com outros colegas aqui, que foi objeto de estudo de outras sub-áreas da computação, mas nós concebemos um jogo socio-interacionista, né? Muito obrigada. Eu vou agora convidar a professora Juliana para continuar e falar dos projetos dela. Boa tarde. Bom, pessoal, então, na minha primeira apresentação eu falei, né, sobre o grupo de pesquisa de uma forma geral, e aqui, agora eu estou retornando como pesquisadora, né, do grupo, e vou comentar um pouco sobre os meus trabalhos. Vou comentar sobre os trabalhos em andamento, tá? Eu sou formada em ciência da computação, também tenho doutorado em computação aplicada. Os meus trabalhos, eles são todos voltados ou para engenharia de software ou para a interação humano-computador. E, em geral, eu abordo problemas na área da educação, mas algumas vezes esses trabalhos eles são puros, vamos dizer assim, tá? São voltados somente, sem aplicação na educação. Eu vou apresentar aqueles que estão em andamento, vou dar um foco maior, né, para aqueles que a gente já tem uma definição, que já estão mais avançados. Os outros, eu só vou falar sobre, quando eu falar só o título do trabalho, assim, é porque a gente ainda está no estágio inicial, tá? Próximo. Bom, então, eu tenho aí esse aluno, tá? Eu gostaria de dar o protagonismo para os meus alunos aí, né? Que sem eles a gente não teria nenhum resultado. Então, vou me direcionar pelo nome do aluno, tá? Então, esse é o André Conde. Ele é aluno de mestrado. O trabalho dele, ele vai tentar solucionar os problemas de acessibilidade dos aplicativos móveis, tá? Porque o que acontece com os aplicativos móveis é que eles têm as configurações de acessibilidade, né, no sistema operacional. Mas os aplicativos que a gente instala dentro desses celulares, o que acontece com eles? Eles não são acessíveis, né? Então, por exemplo, eles não têm tradução para Libras, eles não têm, muitas vezes, a possibilidade de mudar a cor de fundo, de mudar contraste, de aumentar a letra, tá? Eles não herdam isso do sistema operacional. Então, o trabalho do André, ele visa desenvolver um interpretador, então, que durante o desenvolvimento lá, você escolhe uma IDE para desenvolvimento, né, de aplicativos móveis utilizando o Android, e durante esse desenvolvimento, a ferramenta dele vai indicando os pontos e como que você pode fazer para aquele aplicativo ele fique acessível, tá? Então, esse é um trabalho voltado na interação humano-computador pura, não tem uma aplicação direta na educação, tá? Minha próxima aluna é a Andresa. A Andresa, ela acabou de começar o mestrado, tá? O trabalho dela
visa utilizar técnicas de engenharia de software, tá? Mais especificamente, BPMN, para modelar processos de desenvolvimento de curso à distância, tá? O curso à distância, quem não conhece acha que é algo simples, né? Mas envolve todo um processo, toda uma equipe, e é multidisciplinar, onde você tem diversos profissionais, essa equipe precisa se comunicar, precisa estabelecer processos para que esse curso aconteça, tá? Pela falta de processo, a gente tem muitos problemas. Então, a Andresa, ela vai entrar para fornecer uma solução baseada em modelagem de processo, e a Andresa, ela vai fazer o projeto dela em cima do nosso curso de especialização. Agora, nós temos aqui o Felipe, tá? O Felipe Neri, o trabalho dele já está mais avançado, ele já qualificou, eu acho que ele vai defender daqui a 2 meses. Apesar de ser um trabalho de mestrado, é um trabalho muito original, tá? Onde ele vai propor padrões de interface gráfica para configuração de acessibilidade de dispositivos móveis, tá? E ele vai considerar o desenho universal, ou seja, ele vai considerar a customização para todos, para qualquer tipo de usuário, tá? O trabalho dele, ele tem voltado na área, tem engenharia de software, tem interação humano-computador e tem informática na educação também, porque a gente aplica isso faz uma aplicação num aplicativo para a educação, tá? Mas a gente teve vários achados, então, por exemplo, a gente sabe que para mudar a cor, né, do celular, muitas vezes as pessoas utilizam aí o degradê, né, para fazer a mudança de cor, uma telinha degradê. Então, nós descobrimos o quê? Que as pessoas com deficiência, elas necessitam que esse tipo de mudança de cor, ela tenha que ser mostrada em pixel, tá? Estou dando um exemplo, mas foram 43 achados e propostas de como que essas interfaces devem ser desenvolvidas, e teve a participação dos usuários e também revisão de literatura, para a gente conseguir encontrar isso aí. Eu tenho também agora, meu próximo aluno é o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ele já terminou, mas ele terminou recentemente, então eu acho que valeria a pena trazer o trabalho dele aqui. Um dos nossos principais resultados assim, do grupo de pesquisa como um todo, teve colaboração de todos os pesquisadores, é a metodologia ITERA, tá? O que é essa metodologia? É uma metodologia para criação de objetos de aprendizagem. Então, por exemplo, como é que eu faço para criar software educacional? Qual o processo de engenharia de software que eu tenho que utilizar, né? O engenharia de software pura não resolve, porque a gente precisa considerar a parte educacional do software. Então, a metodologia ITERA é assim, hoje, colocando o nome metodologia ITERA no Google, a gente tem aí 1.110 resultados, ou seja, é uma metodologia utilizada em vários lugares do Brasil, tá? Nós tivemos também a utilização dela, descobrimos agora, né, que ela está sendo utilizada também em outros lugares do mundo, tivemos um convite aí para falar, para uma banca de doutorado, né, em Portugal, para falar da metodologia ITERA. Então, como ela se consolidou, a gente, o trabalho do Felipe, o que o trabalho do Felipe fez? Especificou, estendeu, na verdade, a metodologia ITERA para jogos educacionais, né, que os jogos educacionais, eles têm algumas características aí diferentes, né? Primeiro, a questão pedagógica. Diferente de quê? Diferente do software comum. Então, um processo de engenharia de software não resolve os problemas que um jogo educacional possui. Então, a gente estendeu a metodologia ITERA, acrescentamos a parte de acessibilidade para todos, que era uma novidade, a gente não tinha pensado nesse processo ainda, tá? E colocamos elementos de jogos, como a parte da mecânica, a parte narrativa, tá? A parte criativa, o design do jogo, no trabalho do Felipe. E toda a documentação sobre isso pode ser encontrada no nosso site. Minha próxima aluna é a Francinete Furtado, que a gente chama de France, né? O trabalho dela, ela já qualificou, mas ela tem como objetivo fazer recomendações para o design universal em jogos educacionais, certo? Então, não seriam somente diretrizes, é algo mais específico. Então, ela responde a pergunta, o que a gente tem que fazer na interface gráfica
de um jogo educacional para que ele fique acessível. E no código, o que a gente tem que fazer? E na narrativa do jogo, a gente tem que mudar alguma coisa para que ele seja acessível? E não é simplesmente acessibilidade para um determinado tipo de deficiência. A gente está pensando em todos os tipos de deficiência, tá? Meu próximo aluno é o Leonardo. O Leonardo, ele entrou agora, a gente está tentando definir o tema dele. Nossa última conversa, a gente definiu, né? Vamos ver se vai evoluir bem. Que a gente vai avaliar a experiência do usuário, utilizando... quando ele interage com jogos educacionais, e nós vamos extrair parâmetros, né, da interação automaticamente, da interação do usuário com o jogo, e vamos tentar encontrar se há alguma relação entre a experiência do usuário e a aprendizagem baseada em jogos. Nós temos aí o trabalho do Reginaldo, que eu estou em parceria com a professora Silvia Dota orientando, tá? Que o trabalho do Reginaldo, ele visa criar um aplicativo móvel, tá? Baseado em teorias fundamentadas de criação de videoaulas, tá? Baseado em pesquisa que a professora Silvia Dota, ela realizou, e também na participação dos professores para a elaboração desse aplicativo. Seria como se fosse assim, um TikTok, né? Voltado para a educação. Porque os aplicativos que existem hoje, eles não consideram o processo, né, de uma videoaula, que é diferente de um processo do vídeo. O processo de uma videoaula tem que ter roteiro, né? Quer dizer, do vídeo também, mas ele tem que ter um roteiro pedagógico, tá? É diferente da criação de um vídeo aí aleatório, sem muita fundamentação teórica, que a gente faz no TikTok, né? Então, é mais ou menos para essa linha o trabalho do Reginaldo. O trabalho do Rodrigo é fazer uma avaliação automatizada da aprendizagem em jogos, mas de jogos socio-interacionistas. O trabalho do Rodrigo é muito interessante, porque, assim, você avaliar um jogo socio-interacionista é diferente de você avaliar um jogo que carrega outros tipos de abordagem pedagógica. Por exemplo, a gente vê muito, né, trabalho que considera pergunta e respostas durante o jogo educacional, né? Aparece uma telinha no meio do jogo e pergunta assim: o que você entende sobre a Antártica, por exemplo? E aí o aluno responde ali, marca com um xizinho. E aí a gente consegue armazenar isso e depois tentar avaliar essa aprendizagem. Num jogo socio-interacionista, esse tipo de abordagem, ela não cabe, porque não é uma abordagem socio-interacionista, você colocar na tela, né, algo muito conteudista. Então, a gente não pode fazer isso. Então, como é que a gente faz para avaliar? Então, a gente vai avaliar através de diversas interações que os usuários têm no jogo, né, e depois a gente vai coletar essas informações, mas não pode interferir ali na mecânica do jogo, tá? Então, a nossa ideia é já adaptar a narrativa para isso. A gente tem o trabalho da Priscila, que está muito no início ainda, que ela também vai trabalhar com o jogo, extração de parâmetros para avaliar a aprendizagem também. O trabalho de doutorado do Carlos Coleto, tá? O Carlos Coleto, ele vai trabalhar com recursos educacionais abertos, também está muito no início o trabalho dele, e o trabalho do Nelson, tá? Que é a avaliação do design de jogos educacionais sob a perspectiva na experiência do jogador. O Nelson, ele é aluno de doutorado e ele vai apresentar, a gente vai mostrar um videozinho sobre a apresentação do Nelson. Bom, pessoal, então, agora a gente vai mostrar com mais detalhe, né, alguns trabalhos dos nossos alunos. Infelizmente, como vocês viram, a gente tem muitos alunos, então nós tivemos que escolher apenas 3 alunos, e eles vão se apresentar agora e apresentar os trabalhos deles. Olá, meu nome é Tairon e eu vou apresentar para vocês um breve relato da minha dissertação de mestrado sobre a orientação da professora Icane Stubiener, com o título LSB-CTR, um algoritmo de recomendação baseado no estilo de aprendizagem. O contexto dessa pesquisa é nas tecnologias da informação e comunicação na educação, voltadas para a recuperação de recursos educacionais digitais. E para essa recuperação são utilizados os sistemas de recomendações educacionais
através de uma abordagem híbrida de recomendação. Os elementos desse trabalho são os aprendizes que possuem características individuais que são descritas através do seu perfil de aprendizagem por meio dos estilos de aprendizagem. Neste trabalho, foi selecionado o modelo de Felder e Silverman, através do seu índice de estilo de aprendizagem, que é um questionário com 44 questões. O modelo de Felder e Silverman possui 4 dimensões, e para cada dimensão existem 2 estilos de aprendizagem. Outro elemento são os recursos educacionais, os objetos de aprendizagem, que possuem metadados de descrição. O modelo de metadado mais utilizado é o modelo da I3E, o LOM. Outro elemento são os sistemas de recomendações educacionais, que possuem várias técnicas e abordagens. Uma dessas técnicas são os sistemas de recomendações híbridos. E para isso, selecionamos o Collaborative Topic Regression de Yang e Blay, um modelo de recomendação. O objetivo é recomendar recursos educacionais mais adequados para cada perfil de aprendizagem de cada aluno. Desse modo, apresentamos o Learning Style Based Collaborative Topic Recommender, o LSB-CTR, um algoritmo de recomendação que incorpora aspectos educacionais ao CTR, um algoritmo híbrido. A metodologia desse trabalho foi dividida em 5 etapas: uma de revisão sistemática da literatura, a pesquisa bibliográfica, a proposição do algoritmo de recomendação, desenvolvimento e testes e a etapa de resultados. O algoritmo de recomendação proposto é um recomendador híbrido que amplia os pesos de confiança para se beneficiar dos estilos de aprendizagem. No CTR, os pesos de confiança são utilizados para atribuir às classificações conhecidas maior importância do que às classificações desconhecidas. No LSB-CTR, atribuímos uma função complementar, de forma a ponderar diferentes níveis de importância para diferentes classificações conhecidas. Portanto, fazemos com que as classificações menos significativas pesem menos do que as relevantes ao perfil de aprendizagem do aprendiz. A correlação entre os perfis dos aprendizes e dos objetos de aprendizagem nos permite perceber quais recursos são relevantes ao perfil de aprendizagem do aluno. Entender essa relevância pode melhorar nossa capacidade de auxiliar os alunos em seu processo de aprendizagem. Para este trabalho, foram utilizados vetores de aprendizagem. Um vetor para os alunos, que apresenta os estilos de aprendizagem de Felder e Silverman, conforme a tabela número 1, e os vetores dos perfis dos objetos de aprendizagem, conforme a tabela número 2. Aqui apresentamos o pseudocódigo do algoritmo LSB-CTR. Nele foi incorporada a similaridade de Pearson para extrair a correlação entre os objetos de aprendizagem, os perfis dos objetos de aprendizagem e dos estilos de aprendizagem dos alunos. Um experimento foi realizado com o dataset de Mawali, coletado em um ambiente virtual Moodle entre 2012 e 2016, que contém dados de 507 alunos, 84 objetos de aprendizagem e mais de 52 mil linhas extraídas através dos padrões de navegação. Para avaliação, foi utilizada a métrica de recal e 2 tarefas diferentes para avaliar o modelo, conforme descrito em Yang e Blay. Um estudo exploratório foi realizado a fim de comparar o CTR e o LSB-CTR. Nele, foram selecionados 2 alunos com estilos de aprendizagem opostos, conforme a tabela abaixo. Para esse estudo, podemos identificar a seguinte tabela. Nesta tabela contém os principais tópicos de interesse do aluno em questão e os objetos de aprendizagem recomendados por cada um dos algoritmos. Podemos observar que alguns objetos se mantêm na mesma posição, já outros decaíram ou subiram dentro da tabela de recomendação para o algoritmo LSB-CTR. Para o aluno 286, podemos observar que o LSB-CTR recomendou objetos de aprendizagem que não foram recomendados pelo CTR, mas que estão dentro dos 3 principais tópicos de interesse deste aluno. O algoritmo apresenta resultados positivos para o dataset explorado, indicando que ao utilizarmos informações sobre características cognitivas dos aprendizes, traduzidas através de seus estilos de aprendizagem na tarefa de recomendação, a possibilidade de oportunizar aos aprendizes um conjunto de objetos de aprendizagem que sejam mais direcionados aos seus melhores perfis de aprendizagem. Como trabalhos futuros dessa dissertação, ficou a realização de experimentos em tempo real e concomitante à oferta de disciplinas para avaliar o desempenho e, eventualmente, realizar ajustes,
incorporar outros modelos de estilos de aprendizagem à ideia de vetores de aprendizagem, ampliar a ideia de vetores de objetos de aprendizagem com bases no LOM para ampliar e ponderar preferências dos aprendizes, como idiomas, restrições tecnológicas, idades, entre outros, combinar o modelo para que considere outros aspectos possíveis, como o tempo e contexto, e acompanhar as interações dos aprendizes, extraindo informações no sentido de detectar alterações nos estilos de aprendizagem, atualizando os vetores de estilos de aprendizagem do aluno. Muito obrigado. Agradeço a equipe Terra pelo convite. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Nelson, eu sou orientando da professora Juliana Braga. Esse é o meu e-mail, caso vocês queiram me contatar. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de doutorado. A minha pesquisa se encaixa dentro da área de interação humano-computador, mais especificamente dentro da área de design de jogos. Esse é o tema, avaliação do design de jogos educacionais sob a perspectiva da experiência do jogador. Eu participo do grupo de pesquisa Intera. Aqui um pouquinho sobre as diretrizes e como o meu trabalho está estruturado. Então, a justificativa é de que a gente entende que os jogos de entretenimento são um grande sucesso, principalmente porque são divertidos e as pessoas, os usuários, passam horas ali imersos neles. E há tempos os educadores e pesquisadores em educação perceberam o potencial desse tipo de ambiente virtual e trouxeram isso para o processo de ensino-aprendizagem, os chamados jogos digitais. No entanto, não é trivial projetar jogos educacionais, principalmente porque há de se considerar a dimensão pedagógica. Então, o grande desafio, que é o nosso problema, ainda é um grande desafio projetar jogos educacionais que harmonizem ou equilibrem, diversão e aprendizagem. A gente definiu algumas questões de pesquisa, dentre elas, como projetar jogos educacionais que ensinem e ao mesmo tempo motivem os estudantes a aprender. O nosso objetivo é propor um método criado através de teorias de motivação e de aprendizagem e de parâmetros extraídos durante a interação do usuário com o jogo, de tal forma que contenha diretrizes sobre como avaliar o design de jogos educacionais para que os mesmos equilibrem diversão e aprendizagem. Os passos seguidos foi uma revisão bibliográfica das teorias e conceitos principais, 2 experimentos, um já realizado, o outro a realizar. Em ambos nós usamos redes neurais convolucionais. O primeiro experimento buscou identificar emoções através da face dos estudantes e o segundo vai buscar localizar emoções a partir de gestos e posturas do corpo. Foi feita também uma revisão sistemática da literatura para encontrar os trabalhos relacionados. A estrutura do trabalho é essa: jogos, o segundo a sessão aprendizagem, emoção e computação afetiva, teorias da motivação e engajamento, experiência do usuário em jogos e ali os trabalhos relacionados, aí algumas referências que eu utilizei. Vou falar um pouco do experimento que foi realizado. A gente fez um experimento com o jogo Antártico, que é um jogo para ensino de ciência cidadã. Nesse experimento nós tivemos alguns probleminhas técnicos, portanto aproveitamos os vídeos de 6 estudantes apenas. Desses 6 estudantes foram gerados vídeos de aproximadamente 30 minutos. A partir daí nós extraímos 9 momentos específicos do jogo, que geraram para cada aluno 9 imagens estáticas, em padrão de RGB, de 3 canais de cores. Essa importação dos dados foi feita pelo Pandas. A partir daí nós convertemos isso em um canal de cor apenas para facilitar o processamento. Transformamos essas imagens em números, e num formato de vetor NumPy, para que a gente pudesse fazer os processamentos. A partir daí nós buscamos dentro dessa imagem detectar aonde estava a face do aluno, usando o OpenCV. Com a face do aluno identificada, através de uma rede neural convolucional, a gente buscou extrair características relevantes de variações musculares da face, elevação da sobrancelha ou do lábio, para que a gente pudesse classificar esse aluno em algum estado emocional, como felicidade ou tristeza. Para fazer a classificação foi utilizado o TensorFlow e o Keras, e a gente usou a ideia PyCharm junto com a linguagem de programação Python. Os resultados foram de que os alunos acharam o jogo chato, com conteúdo complexo, mecânica fácil, dicas e feedbacks insuficientes, e que não tinham conhecimento prévio para realizar os mini-jogos, e que muitos fizeram por tentativa e erro. Isso denota que o jogo não foi divertido e que há uma necessidade então de redesenhá-lo de tal forma que ele fique divertido. Isso de certa forma também foi refletido em um dos gráficos aqui, onde a gente percebe que
a maior parte dos alunos ficaram em estado de tristeza ou de neutralidade nos momentos que foram avaliados no jogo. Essas são as referências que eu utilizei no meu trabalho. Espero ter podido contribuir de alguma forma com o trabalho de vocês. Obrigado, foi um prazer poder ajudá-los. Olá pessoal, eu sou o Eduardo, estudante de doutorado no Pós-Comp, sob orientação do professor Edson Pimentel, com a seguinte pesquisa: contribuições para a análise dos trajetos de aprendizagem dos estudantes com o suporte de mineração de processos educacionais. Para contextualizar um pouco o cenário de aplicação, temos que nos LMS, ou Sistemas de Gerenciamento da Aprendizagem, geralmente o professor organiza a sequência do curso de acordo com suas estratégias didático-pedagógicas. No entanto, a menos que restrições sejam impostas, os estudantes podem seguir caminhos diferentes. De qualquer forma, o professor precisa de elementos para acompanhar os processos de aprendizagem destes estudantes. E nos LMS, a interação do estudante com os materiais e atividades do curso é armazenada em um log de eventos, que revela de uma forma completa, de ponta a ponta, os comportamentos dos estudantes dados por seus trajetos de aprendizagem. E com isso é possível verificar, por exemplo, se estão aderentes às intenções pedagógicas do professor. E essa revelação é possível a partir de técnicas de mineração de processos, que na educação é denominada mineração de processos educacionais. E para a mineração de processos é necessário definir pelo menos 3 atributos básicos lá no log de eventos. O case, que corresponde aos objetos centrais de análise, por exemplo, os estudantes. O activity name, que corresponde às atividades principais que marcam os trajetos dos estudantes. E o timestamp, que registra a data e a hora do evento. E cada evento corresponde a uma atividade realizada pelo estudante, e os passos de atividades realizados em cada case, por cada estudante, forma um trace. Por exemplo, nessa tabela, cada estudante pode passar por até 8 tipos de atividades. O estudante 1 iniciou seu trajeto pela atividade A, passou pela B, seguiu para a D, E e finalizou na H. E como métodos estão sendo utilizados a preparação dos dados, como a limpeza, seleção e segmentação, e a aplicação das técnicas de mineração de processos, em que se obtém estatísticas e resultados de diversos filtros, modelos de processos. Além disso, o log do Moodle, por exemplo, permite visualizar uma relação de hierarquia entre esses 3 atributos, em que componente corresponde às atividades principais por onde os estudantes podem passar, por exemplo, se é um laboratório, se é uma atividade de tarefa, se é um quiz. O contexto do evento especifica o item dentro dessa atividade principal, qual exercício que foi realmente realizado. E o nome do evento especifica a ação sobre esse exercício, se ele foi visualizado, se ele foi editado, se ele foi submetido e assim por diante. E neste caso, por exemplo, o estúdio seria o case, o timestamp e componente seria o activity name. E a partir dele, nós poderíamos ter acesso ao nível 2 e ao nível 3. E na descoberta de processos, um modelo de processo é formado pelas sequências de todos os estudantes e é representado por uma notação DFG, em que cada nó corresponde a uma atividade principal e cada aresta direcionada ao fluxo entre 2 atividades. Essa notação foi escolhida nessa pesquisa por ser de mais fácil interpretação por não especialistas, em comparação a outras como as PetriNets. E até o momento estou utilizando basicamente 2 algoritmos. O DFG na sua forma clássica, em que a partir de um conjunto de traces, uma matriz de distâncias é calculada, em que cada valor corresponde ao número de eventos entre 2 atividades, e como resultado temos um modelo de processo, em que cada nó representa uma atividade, o valor em cada nó corresponde ao número de eventos nessa atividade, e o valor em cada aresta corresponde ao número de eventos do fluxo entre essas 2 atividades. Outro algoritmo é o Heuristic Miner, que tem como base o DFG, mas em que é possível definir valores de parâmetros de entrada para poder realizar alguns cortes no modelo. Ele cria 2 nós artificiais que marcam o início
e o fim do modelo, entre outras características que se diferenciam um pouco do DFG clássico. E um dos produtos dessa pesquisa é a elaboração de um framework para a aplicação de mineração de processos educacionais. Essa imagem traz uma ideia preliminar deste framework. Ele é interativo e que se inicia por um planejamento, seguido por uma coleta de dados, preparação dos dados e, a partir daí, a aplicação das técnicas de mineração de processos, em que se obtém as estatísticas, resultados de filtros, modelos de processos e assim por diante. E o ambiente que implementa o framework será uma aplicação web para fácil acesso e está sendo desenvolvido utilizando, por enquanto, estas tecnologias. Assim, temos que a mineração de processos educacionais pode contribuir para uma melhor compreensão dos processos de ensino e aprendizagem, e para isso está sendo elaborado um framework e desenvolvido uma aplicação web. E com os resultados até então obtidos, já publicamos 2 artigos completos e um está em fase de avaliação. Bom, eu encerro por aqui, agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida entre em contato.